estar sozinho. Foi tão difícil resistir. Gotas de orvalho com gotas de sangue, angústia da morte veio me afligir. Entre as oliveiras, no escuro da noite, chamava meu Pai, vinde me salvar. Tudo vos é possível, de mim afastai o cálice da dor que vão me entregar. Entre as oliveiras, no escuro da noite, chamava meu Pai, vinde me salvar. Mas não se faça o meu querer, a vossa vontade eu quero fazer. O mal não deu descanso a mim, foi tão difícil persistir. E os meus amigos dormiram ao meu lado, minha angústia não pude dividir. Entre as oliveiras, no escuro da noite, chamava meu Pai, vinde me salvar. Tudo vos é possível, de mim afastai o cálice da dor que vão me entregar. Entre as oliveiras, no escuro da noite, chamava meu Pai, vinde me salvar. Mas não se faça o meu querer, a vossa vontade eu quero fazer. A vossa vontade eu quero fazer. Muito boa noite, amigos, amigas. Mais uma segunda-feira. Estamos chegando aqui pelo Tribuna para mais um Com Fé em Frente. Eu desejo que a paz e a alegria estejam aí com você, a sua família, onde quer que você esteja. Aqui nos estúdios da Tribuna, Robson Fagundes e toda a nossa equipe para levar nesta noite uma mensagem de fé, de esperança, para que sempre sigamos assim, com fé em frente. Então, fica ligado com a gente, compartilha, curte, comenta, faz chegar a mais gente esta mensagem tão bonita que nos preparamos de todo o coração para trazer a você. Hoje será um tema muito humano e, ao mesmo tempo, indesejável: o sofrimento. Realidade tangível a todo ser que vive e que precisa ser entendido para não ser apenas uma fonte de desgraça, mas também uma fonte de salvação. Com vocês, com fé, em frente, comigo, Padre Nildo. Eu entro na sua casa hoje para um assunto bem comum de nossas conversas cotidianas, que é o sofrimento. Todo mundo sofre e ninguém quer sofrer, porque o sofrimento é das experiências humanas a mais comum e também a mais diversa.
e seja talvez o grande ponto de interrogação de toda a humanidade. O sofrimento de per si é indesejável. Às vezes até o desejamos, mas sempre para o outro, para o que foi mal, para o que precisa de correção. A grande questão que perpassa toda a história da humanidade e que a Bíblia deixa muito explícita, sobretudo no livro de Jó, é: por que sofre o justo? Por que sofre o inocente, a pessoa boa, a criancinha? O que sabemos é que o sofrimento é inerente ao ser humano. Quer dizer, não foi posto depois, mas ele já caminha conosco. O sofrimento acompanha a humanidade porque a humanidade sente. E é impossível sentir sempre o prazer, o contentamento. A humanidade, sobretudo, traz o dom do amor. A função do amor é sempre unir, manter juntos. E quando há qualquer cisão, de qualquer ordem, sempre haverá um sofrimento. Quanto mais amamos, mais sofremos. Só que, contrapondo-se o sofrimento e o contentamento que vem do prazer, do amor, o amor sempre vence no seu contentamento. Quem ama, de uma forma ou de outra, acolhe o sofrimento como necessário. O pai e a mãe que amam o filho, se esse filho tiver uma febre ou qualquer outra coisa, irá sofrer. O casal, quando há uma desavença, quando há uma distância, sempre haverá sofrimento. Quando perdemos um amigo, um amor da vida da gente, sempre será um sofrimento. Amar é sentir o que o outro sente e amar é sentir pelo outro. O que dói em quem amamos, dói também em nós. É um sofrimento um tanto voluntário, mas também um sofrimento que nos faz refém. Não decidimos pelo sofrimento, porque se decidíssemos pelo sofrimento, nós estaríamos adoecidos. Decidimos sempre pelo amor. Quando você escolhe uma pessoa para ser sua amiga, você sabe que participará dos momentos de festa, de alegria, de celebração daquela pessoa. Mas quando ela chorar, essa lágrima respingará em você. Quando doer nela, não terá como, atingirá também você. O amor é bom demais, porém às vezes dói. O sofrimento visto pela ótica do amor, ele ganha sentido, porque o que não tem sentido, então torna-se um sofrimento capaz de nos estraçalhar, um sofrimento capaz de exaurir todas as nossas forças e energias, os sonhos e desejos. No amor, encontramos o sentido para aquilo que em si só não faz sentido, que é o sofrer. Quando nós passamos por uma enfermidade, a grande luta do nosso organismo é a mesma luta do amor, porque a enfermidade, ela tenta separar o que é vital em nós de nós mesmos. Se adoece o meu olho, sofre o meu corpo inteiro, porque o meu olho faz parte do meu corpo, e o meu corpo não quer viver sem o meu olho não sabe viver sem o meu corpo. Espiritual, psicologicamente, além, é claro, da dor física e real, o sofrimento vem
porque há algo em mim que está sofrendo uma separação de mim mesmo. Por isso que a cura para todo sofrimento é um caminho de reintegração. Você sabia que a palavra medicamento significa caminho? A palavra remédio significa colocar no caminho. E por isso que o bom medicamento, o bom remédio para aliviar toda dor é aquele que ajuda o organismo a reintegrar-se por completo no caminho da sua existência. E a pessoa que sou eu, que é mais do que o meu organismo, porque envolve a minha consciência, a minha alma, meu espírito, participando todo deste caminho que me reintegra. O sofrimento físico e o sofrimento espiritual estão muito unidos, porque nós somos uma pessoa só. Quando dói algo em mim, quando algo traz sofrimento, embora possa delimitar qual é a região atingida, de onde emerge toda esta patologia, sempre é preciso cuidar da pessoa como um todo. Porque em nós nada sofre sozinho. Nós somos uma unidade de trilhões de diversidades. Este corpo, este ser que sou eu, é feito de cifras que ultrapassam os 4 ou os 5 dígitos. São milhões, são trilhões de células, de neurônios, de atividades que acontecem dentro de nós e que nos fazem viver. Mas há também o sofrimento que vem de uma forma exacerbante por uma guerra, por um conflito, por uma peste, por uma coisa que não esperávamos. As intempéries da natureza, por exemplo, um acidente. Nós somos frágeis. O ser humano, por mais rico que seja na sua constituição e na sua existência, ele é frágil. É uma das coisas que primeiro aprendemos na vida. Somos frágeis. Desde muito pequenino, quem cuida de nós vai nos dizendo: não faz isso porque é perigoso. Antes de atravessar a rua, olhe dos 2 lados. Não chegue perto do fogo ou da água quente. Por quê? Porque você é frágil. O fogo te queima. Um veículo não avistado pode te ferir muito. A vida, que é tão linda, tão amável e tão surpreendente, pode ser tirada. E isto não por uma culpa moral, não por um traço do destino, não porque simplesmente terminou o meu tempo. Tudo isso pode acontecer conosco porque a nossa vida é frágil. Nossa mãe, qualquer alimento que ia nos dar, primeiro provava ela, para ver se estava bom. Porque esse organismo, ele é magnífico, mas ele também é frágil. Sofremos porque temos a fragilidade como é realidade concreta da nossa vida. Há perguntas que não têm resposta. E essa pergunta que fizemos nas primeiras fases do nosso diálogo, porque sofre o inocente, é uma daquelas perguntas que não tem resposta. E perante a pergunta que não tem resposta, o que pode ser oferecido? O amor. O amor é a resposta
para as questões das quais não podemos encontrar satisfatoriamente algo que as responda. Há muitas dores que a melhor maneira de fazer alguma coisa é estender a mão, é mostrar-se próximo. A dor de alguém que perdeu um familiar muito amado não serão as explicações que as convencerão, mas o nosso abraço, a nossa mão estendida, a lágrima vertida na cadência da lágrima dela. O sofrimento se ameniza com amor. E o sofrimento encontra sentido no amor. Sofrimento sem sentido nos desmonta. Sofrimento para o qual encontramos sentido é capaz de nos transformar. Nada nessa vida é por acaso. E não trago este pensamento para justificar o sofrimento. Nós não podemos, meus amigos, em nenhum momento da vida, e de modo especial no sofrimento, nos considerarmos o centro do mundo. Estou sofrendo porque nasci para sofrer. Estou sofrendo porque Deus esqueceu de mim. Sofro porque ninguém gosta de mim. Nossa vida faz parte de um mistério muito maior. Então, não coloque o sofrimento debaixo do tapete como se ele não existisse e a dor como se ela não doesse. Faça amizade com o seu sofrimento e ele mesmo te responderá muitas coisas. Olhemos para Jesus. É Ele sempre o nosso modelo e o nosso mestre. A canção com a qual começamos o programa de hoje, Entre as Oliveiras, é de minha autoria e ela foi composta, eu costumo dizer, por graça de Deus, num momento bem específico. Nós estávamos preparando a primeira vigília de Quinta-feira Santa, no ano de 2019. E justamente naquele ponto em que a Bíblia nos conta, em Marcos 14, em Lucas 26, que Jesus sofreu a agonia no Jardim das Oliveiras, embora procurássemos muitas perguntas, muitas músicas que pudessem revelar aquele sentimento de Jesus, não encontrávamos nenhuma. Então pedi a Deus que nos desse uma música que fosse capaz de nos fazer sentir-se próximo dele e sentir um pouquinho do que ele sentiu. E junto com a melodia vieram os versos. Como doeu estar sozinho. A dor da solidão é uma das dores mais profundas, porque o sofrimento, ele te força à solidão. O sofrimento, ele tem essa potência de nos levar para o fosso da solidão. Por quê? Porque é muito difícil eu fazer o outro compreender o que eu estou sofrendo. Suponhamos que eu esteja com uma dor de dente. Se você teve uma dor de dente, você entenderá um pouco do que eu estou sofrendo, porque você tem uma memória e a memória sempre acaba reinterpretando o sofrimento. Se você não teve, então estará mais distante ainda. A dor é minha, é uma realidade particular. Mas suponhamos que eu esteja sofrendo porque eu tenho ciúmes de você, ou porque eu tenho inveja de você, ou porque eu estou com saudade de alguém, ou porque eu estou vivendo um luto. Será muito difícil eu me fazer compreender o quanto e o como dói.
Por isso que a pessoa em estado de sofrimento, geralmente, ela tende a isolar-se com esse sofrimento. O sofrimento de uma traição, o sofrimento de um abandono, uma coisa muito particular. Jesus sentiu esta solidão. Como doeu estar sozinho. Foi tão difícil resistir. No sofrimento, ou a gente resiste, ou ele nos esmaga. Jesus, no Jardim das Oliveiras, São Lucas, que era médico, explica de forma especial, estava num profundo estado de agonia, que os seus vasos sanguíneos vieram à sua pele e ele suava sangue. É o extremo do sofrimento. É o auge do estresse. E Cristo, sobre aquela pedra, no Jardim das Oliveiras, enfrenta esta solidão. A música diz: gotas de orvalho com gotas de sangue. O orvalho daquela noite, caindo sobre o Cristo debaixo daquela árvore, daquela oliveira, se mistura às gotas de sangue. A angústia da morte veio me afligir. A angústia é outra forma do sofrimento existir em nós. Talvez seja a camada mais profunda do sofrimento, a angústia, que é augusta. É o sofrimento que nos rouba de nós mesmos. E aí vem a oração de Jesus. Entre as oliveiras, no escuro da noite, chamava meu Pai, vinde me salvar. No sofrimento chamamos a Deus, chamamos a quem está próximo, vinde me salvar. A gente não deseja nada mais no sofrimento do que a salvação. E o que é a salvação? É a palavra que está ligada à raiz etimológica de saludos, saúde. É uma coisa só. Salvar significa devolver a saúde, devolver a vida. E a saúde significa estar salvo. Vinde me salvar. O Cristo grita aos céus: Pai, tudo vos é possível. De mim afastai o cálice da dor que vão me entregar. O cálice é a ilustração semita da dor. Assim como o cálice cheio de vinho significava bênção e alegria, o sofrimento mais supremo também é um cálice transbordante. Mas em vez do vinho que traz alegria, o fel que traz amargura e dor. O que Cristo pede ao Pai é isto: Pai, tudo vos é possível. Afastai de mim este cálice. Você e eu já dissemos isso a Deus muitas vezes. Se não foi com essas palavras, foram com outras. Porque a pessoa saudável não deseja o sofrimento. A pessoa saudável deseja a salvação. Pedir a Deus que nos livre do sofrimento não é algo ruim. O próprio Cristo pediu. E a música continua dizendo o que Cristo diz no Evangelho: mas não se faça o meu querer, a vossa vontade eu quero fazer. E aqui está, meus amigos,
a grande novidade de Jesus perante o sofrimento. Jesus não apenas nos ensinou um modo de viver. Eu gostaria que vocês gravassem isso, porque é a síntese do cristianismo. Jesus não apenas nos ensinou um modo de viver, mas nos ensinou também um modo de sofrer. Quando fez do seu sofrimento um ato redentor. Jesus fez do seu sofrimento a atitude de salvação de toda a humanidade. Ele nos amou. Enquanto só restava a ele o sofrimento, ele borrifou o perfume do amor no mau odor do sofrimento. Ele fecundou a esterilidade da crueldade com a fertilidade do amor. O sofrimento pelo sofrimento é estéril. O sofrimento em si, ele é apenas uma realidade da matéria humana e da nossa existência espiritual passageira nesse mundo. Mas fecundado pelo amor, o sofrimento se torna redentor. E ele passa de sofrimento a sacrifício. O que é um sacrifício? É um sacro ofício, um trabalho santo. É libertador, meus amigos, saber que o sofrimento que eu não quis, que eu não busquei, que eu não mereço, pode se tornar, pelo meu modo de encará-lo, uma fonte de graça salvadora. E quem nos ensinou isso foi Jesus Cristo. Enquanto restava a ele apenas sofrer, aquela agonia no Jardim das Oliveiras, carregar a sua cruz e nela ser crucificada no Calvário, ele escolheu, mais do que sofrer, amar a todos nós. E por isso, o seu sofrimento passou de ser apenas uma sina de mais um judeu, ou a crueldade daquele império, para se tornar o maior ato de amor de toda a história e a fonte de salvação de todo cristão. Amar no sofrimento é dar sentido a ele. E a cruz com sentido torna-se tolerável. Mais do que isso, fonte de salvação. O sofrimento pode ser estéril, mas também pode ser fértil. A lágrima vertida, que tem sua fonte no amor, desce sobre a nossa face como chuva fecunda, que sobre o solo do coração faz o rebento de todas as virtudes florescerem. Jesus não nos ensinou apenas a viver, mas também a sofrer. Enquanto vivemos, no sentido positivo de viver, somos protagonistas. Mas o sofrimento nos faz ser coadjuvantes. O sofrimento nos força a sermos pacientes. E a forma de não sermos eternos pacientes, ou usando outra palavra mais forte ainda, vítimas, reféns do sofrimento, é amar através dele. Obrigado pela sua companhia. No segundo bloco vamos continuar falando sobre isso, explicando melhor como ser ativo no sofrimento, como ressignificá-lo pelo amor e pela fé. Com fé
em frente. Situada no berço do polo mobiliário brasileiro, em Bento Gonçalves há mais de 45 anos, a Dalmobile é referência em móveis planejados com mais de 140 pontos de venda no mercado nacional e também atuando no mercado exterior. Estados Unidos, Chile, Uruguai e Paraguai. Unindo alta tecnologia industrial a uma versatilidade marcante, desenvolve produtos alinhados com as tendências, utilizando recursos diferenciados, como MDF, laca, vidro, alumínio e tecidos, para um design totalmente customizado para qualquer ambiente, residencial ou comercial. Contando com profissionais altamente capacitados e com experiência, além de um projeto exclusivo, você estará recebendo móveis da fábrica mais tecnológica da América Latina. Na Independência 354, Palmeira das Missões. O mundo está cada vez mais conectado. E a Global Telecom conecta você ao melhor do mundo. Com tecnologia de ponta, internet de alta performance, telefonia fixa e mobile, sempre aproximando quem está longe. Conectar é ter a segurança de um atendimento compromissado com a felicidade de cada cliente. Global Telecom, conectando pessoas. Muito bem, gente querida, nesta noite de segunda-feira, aqui pelo Tribuna, mais um Com Fé em Frente, todas as segundas, nesse horário, a partir das 8h30, 20h30, essa conversa de amigos que vamos tendo com cada um de vocês em suas casas, uma conversa serena, mas que faça sentido no nosso cotidiano. Segunda-feira é sempre o primeiro dia de nós como operários, como trabalhadores, e a noite da segunda, ela traz para a gente um momento diferente dos outros dias, porque tem toda a semana pela frente e tem as recordações do final de semana. Bonito juntar tudo isso com esses assuntos do nosso cotidiano que aqui vamos refletindo. Esta é a proposta do Com Fé em Frente. Nós estamos abordando hoje o tema do sofrimento e eu vou entrar na segunda estrofe da canção Entre as Oliveiras para explicar aquilo que a gente deixou em aberto no bloco anterior. Comenta, compartilha o nosso vídeo, envia os cortes para quem você ama. Você acha que fará bem esta conversa, estas palavras? É de todo o coração que estamos fazendo isso. É uma forma da gente amar nossa comunidade. Eu, como padre, gostaria muito de visitar todas as pessoas, de chegar sem tempo de sair, para poder estar com vocês dialogando sobre a nossa vida, a nossa fé. Eu não consigo, mas nesta oportunidade que o Jean Prado e o Tribuna nos ofereceram, estamos chegando para essa conversa mais demorada, mais profunda e abrangente na sua casa. Obrigado por nos receber. A segunda estrofe começa dizendo: o mal não deu descanso a mim. O mal é outro enigma da humanidade. O que é o mal? De onde vem o mal? Por que o mal existe? Sofrer é sempre um mal. A palavra de Deus nos diz que existe uma criatura que rivalizou com Deus e se tornou fonte de todo o mal no mundo. E que a desobediência do ser humano, a cisão do ser humano com Deus, é que nos jogou na possibilidade do sofrimento. Você se recorda que no início do programa nós dissemos que a função do amor é unir
E toda vez que há separação, há sofrimento? Pois então, no início de tudo, o ser humano era um com Deus. Mas quando o ser humano quebra esta comunhão, nas figuras de Eva e Adão, começa o sofrimento. As primeiras páginas da Bíblia nos contam que Deus narra quais serão os maiores dos sofrimentos dos seres humanos. E o seu Filho Jesus, quando veio ao mundo, conheceu esse sofrimento e fez dele redentor. O mal, enquanto figura ontológica, ou seja, enquanto ser existencial, incomodou Jesus. Mas também o mal, como todas as circunstâncias do entorno que ele estava padecendo. O mal de pensar como seria pesada e dolorida a cruz. O mal de lembrar a traição do seu amigo Judas, a negação do seu amigo Pedro, os amigos que fugiram. A possibilidade de que todo aquele sofrimento não resultasse em nada, como tentação, veio incomodar a Jesus. O mal não deu descanso a mim, diz Jesus, na inspiração desta música. Foi tão difícil persistir. Não é fácil persistir. Ainda mais quando tem algo nos incomodando. Vocês já repararam que parece que um sofrimento atrai os outros? Não bastasse, às vezes, aquilo que a gente está passando, vem outras coisas nos desestimular, roubar a nossa fé, a nossa esperança. Então, o mal não dá descanso. E o mal não vem de Deus. Deus não faz a gente sofrer. Deus tem sabedoria suficiente para nos conduzir à salvação pelo seu amor. O sofrimento é fruto da fragilidade da nossa vida e também da maldade que existe. Jesus lembra dos amigos que lhe abandonaram. E os meus amigos deixaram-me sozinho. E os meus amigos deixaram-me sozinho. De novo, a música traz a experiência da solidão. E diz Jesus, minha angústia não pude dividir. O sofrimento, à medida que a gente divide ele, dividir no sentido de que eu compartilho com o outro o que estou sofrendo, eu compartilho com o outro o que está me acontecendo. Na medida em que o outro me ouve, o outro me estende a mão, o outro me apresenta uma ideia, uma proposta, fica mais fácil. Nós não podemos ser egoístas, nem mesmo no sofrimento. É preciso amar e deixar-se amar. No sofrimento, o bom Jesus queria a companhia dos seus amigos. Venham, orem e vigiem comigo, porque minha alma está em angústia de morte. São as palavras do Salvador no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani. São palavras, meus amigos, tão sinceras. Pensemos, era o nosso Deus, o nosso Salvador, que naquele momento só queria alguém do lado dele. No sofrimento, a gente só quer alguém do nosso lado. Alguém que nos compreenda.
alguém que não nos abandone, alguém que seja capaz de só estar ali quando não puder explicar ou aliviar aquele sofrimento. Nos hospitais, quando as pessoas estão sofrendo muito, elas só querem, na maioria das vezes, uma mão para segurar, porque naquela mão está a certeza de que eu não estou sozinho. Volto àquele segundo pensamento do programa de hoje, que o sofrimento que a gente não pode explicar, a gente pode então estar junto, estender a mão, a ajudar. Porque sofre o inocente, nenhum de nós responderá. A Bíblia não respondeu. Jesus era o inocente dos inocentes. Quando você vê crianças nos hospitais, crianças assassinadas, feridas, órfãos pelas guerras e por tantas outras maldades que há, por quê? Não existe este porquê. Só existe o que eu posso fazer. E aí a minha oração, a minha palavra, a minha ação, a minha atitude, a minha proteção é capaz de aliviar esse sofrimento, de evitar muitas vezes que ele retorne e de dar sentido. Dar sentido, meus amigos, não é dizer, você está passando isso por causa daquilo. Dar sentido é, sobretudo, dizer, vamos em frente, eu vou com você e valerá a pena. Depois dessa estação rigorosa, teremos outra lá na frente. E nunca esquecer, sobretudo se você tem o trabalho ou a missão de aliviar sofrimentos. Penso, por exemplo, nos profissionais de saúde. Penso naqueles que estão nas igrejas. Nós temos a missão de aliviar sofrimentos. E é sempre importante lembrar do que disse Jung. Podemos dominar todas as técnicas, ter todo o conhecimento. Mas quando tocamos uma alma humana, precisamos ser apenas outra alma humana tocando aquela alma. A nossa humanidade cura. O nosso amor alivia. Onde há amor, o sofrimento se torna redentor. E depois do amor, a fé. A fé ilumina muito. A luz não nos explica nada, mas a luz nos revela muita coisa. Faz parte desse mundo o sofrimento, mas o sofrimento não terá o ponto final. E Deus é tão bom que aquilo do qual Ele não nos pôde livrar, que é o sofrimento, nos deu a graça de fazer dele um ato redentor, uma ação salvadora. Se você quiser viver o seu sofrimento reclamando, simplesmente não favorecendo a si mesmo, se você quiser viver o seu sofrimento num pleno protesto, você pode vivê-lo. E ninguém de nós vai julgar. Agora, o Cristo nos ensinou a dar um passo maior, a ressignificar, a amar e fazer do nosso sofrimento um ato divino, um ato salvador. Ofereça seu sofrimento a Deus, ofereça seu sofrimento a alguém, faça do seu sofrimento mais do que um
karma. Transforme ele num meio de iluminar o mundo e quem está com você. E isso se faz amando. Porque aquilo que o sofrimento desintegra, o amor reúne, une e cura. O amor é o próprio Deus, agindo no corpo, na alma que sofre. A dor do outro não se julga. Ninguém mede o que dói mais. Toda dor a gente acolhe num abraço de paz. Sim, pode ser um exagero para chamar atenção. Pode ser que nem seja tudo isso, mas se bateu a sua porta, responda com amor, com ternura. Seja firme, mas nunca seja agressivo. Seja alguém que levanta, mas nunca alguém que joga. Seja alguém que ensina a esperar, mas nunca alguém que abandona. O sofrimento não tem o ponto final da história humana. Quem tem o ponto final é Deus. E esse ponto final é antecipado a nós pela graça do amor. Foi isso que nos ensinou Jesus. E é isso que devemos crer e com fé em frente seguir. Já vamos avançando neste segundo bloco e a nossa equipe tem perguntas que vocês deixaram no vídeo. Eu vou pedir para eles dizerem para nós e daqui a pouquinho já estamos respondendo. Primeira pergunta, Cíntia e Ricardo, que estão aqui como assessores nossos no estúdio. Quem nos enviou e qual é a pergunta? Foi o Rogério e ele perguntou por que Deus permite o sofrimento. Muito boa noite, Rogério. Obrigado por estar aqui com a gente. Por que Deus permite o sofrimento? É aquela pergunta que toda a humanidade possui e que nem mesmo a Bíblia responde. Deus permite o sofrimento porque o sofrimento foi fruto da cisão que o ser humano teve com ele. E só permite o sofrimento porque colherá algo maior dele. Agora, o sofrimento do inocente é um mistério que permanece. Não conseguimos responder por que Deus permite o sofrimento, mas conseguimos responder por que Deus nos estende a sua mão no sofrimento. Porque Ele nos ama, apesar de tudo que nos acontece. E para que o sofrimento? Num homem e numa mulher conscientes, é para a sua própria salvação. No inocente, na criança, permanece o mistério. Onde está Deus quando sofremos? Está conosco, está em nós, sofrendo os nossos ais, derramando lágrimas conosco, fazendo também o que Ele pode para nos livrar de todo sofrimento. Obrigado pela sua pergunta. E essas respostas, é claro, não são as únicas, mas é aquela que entendemos com Jesus e com a Palavra de Deus. Mais uma pergunta. A próxima pergunta da nossa amiga Aline. Padre, sobre o sofrimento na depressão. Pessoas sofrem e às vezes é sem nenhuma situação aparente. Como se ajudar ou como ajudar alguém em sofrimento? Muito obrigado, Aline, pela sua pergunta. A depressão e todas as dores da alma
que fazem parte deste mundo nosso, dos nossos sentimentos, da nossa psique, da nossa própria espiritualidade, realmente também tem seu mistério. É um conjunto de coisas que resultam naquilo. Como enfermidade, eu deixo aos profissionais da saúde para responderem isso. Mas no âmbito espiritual, o que eu posso dizer é que a depressão, ela é fruto de tanta coisa que acontece na nossa vida. Ela pode ser fruto de uma memória ferida, que geralmente chamamos de trauma. Pode ser fruto de uma desilusão da vida. Pode ser fruto apenas de uma deficiência no funcionamento orgânico da pessoa. Pode ser também uma doença espiritual. E eu ouso dizer que é tudo isso e mais um pouco junto. É um somativo de como essa pessoa, de como esse ser foi absorvendo todas as coisas que acontecem com ela e ao seu redor e foi sintetizando dentro da sua memória, da sua história, da sua consciência. Como ajudar uma pessoa nesse estado? Tocando-a como um humano que procura entendê-la, rezando por ela, estando junto. A depressão, a angústia, os traumas, as fobias, nada disso é invenção da pessoa. Não são coisas que a pessoa quis para si ou fez crescer em si. Como todo sofrimento e como toda enfermidade, na grande maioria das vezes, somos vítimas. Cada psique, cada espírito é único. E você mencionava na sua pergunta, às vezes aparentemente não tem nenhuma razão. Mas é que aparentemente é aquilo que nós revelamos ou que escapa de nós, né? Eu posso, por exemplo, revelar a você que eu estou com uma dor física. Ou então, essa dor, ela pode escapar e, num trejeito meu, você entender que está doendo em mim. Mas também há muita coisa que nós guardamos dentro de nós e que nunca revelamos. E digo mais, há muitas pessoas que elas não identificam aquilo que a faz sofrer. E por isso que na terapia, por isso que na direção espiritual, muitas vezes é o diretor espiritual, muitas vezes é o terapeuta, muitas vezes é o companheiro de casa que descobre o que está sangrando em nós. As dores que são existenciais, que são psíquicas e que são espirituais, doem tanto quanto, se não mais, do que as dores físicas. Então, empatia, proximidade, levar a bons profissionais. Não é todo padre que sabe atender, não é todo profissional que na primeira vai acertar ou vai compreender a plenitude daquilo que está acontecendo naquele ser. Então, uma pessoa com depressão, a gente precisa trabalhar a integridade dela. Aquilo que é o seu espírito, aquilo que é o seu organismo, ver se não estão faltando vitaminas, se o cérebro está funcionando perfeitamente, porque às vezes a força de um trauma como que amortece certas regiões, responsáveis sobretudo pelo prazer, pela alegria, pelo contentamento, e as pessoas, por mais que as coisas aconteçam bem, não conseguem reagir por causa de uma deficiência no seu organismo. E é preciso ter atenção para com isso.
mas trabalhar a pessoa na sua integridade. Ressociá-la naquilo que lhe faz bem, acompanhá-la como um anjo da guarda e sempre fomentar a sua autonomia. Essas duas perguntas dão um outro programa, né? Então, concluo as respostas aqui, mas quem sabe no próximo programa, se vocês desejarem, vamos abordar esse tema em específico. Temos mais alguma pergunta? São essas então as selecionadas para hoje. E eu quero, ao chegarmos à conclusão desta edição, convidar vocês para a nossa oração. Situada no berço do polo moveleiro brasileiro, em Bento Gonçalves há mais de 45 anos, a Dalmobile é referência em móveis planejados com mais de 140 pontos de venda no mercado nacional e também atuando no mercado exterior. Estados Unidos, Chile, Uruguai e Paraguai. Unindo alta tecnologia industrial a uma versatilidade marcante, desenvolve produtos alinhados com as tendências, utilizando recursos diferenciados, como MDF, laca, vidro, alumínio e tecidos, para um design totalmente customizado para qualquer ambiente, residencial ou comercial. Contando com profissionais altamente capacitados e com experiência, além de um projeto exclusivo, você estará recebendo móveis da fábrica mais tecnológica da América Latina. Na Independência 354, Palmeira das Missões. O mundo está cada vez mais conectado. E a Global Telecom conecta você ao melhor do mundo. Com tecnologia de ponta, internet de alta performance, telefonia fixa e mobile, sempre aproximando quem está longe. Conectar é ter a segurança de um atendimento compromissado com a felicidade de cada cliente. Global Telecom, conectando pessoas. Gratidão a vocês por nos receberem em sua casa, neste Com Fé em Frente. Agradeço também a todos que estão aqui no estúdio com a gente, Robson Fagundes, voz e violão, também captando as imagens o Guilherme, nossos assessores da Pascom, o Ricardo, a Cíntia e do Tribuna, o Jean aqui conosco, também a Cecília, filha do Robson e da Cíntia, está aqui conosco. E que Deus abençoe a todos, nos dê a graça de vencer os nossos sofrimentos. E aqueles que ainda não conseguimos vencer, com o amor que nos ensinou Jesus, torná-los fonte de graça e de bênçãos, sempre em nossa vida. Não desista nunca. Não pare, porque o sofrimento está em você. Confie em Deus. Ame apesar de toda a dor. E a hora chegará em que o sofrimento ficará para trás e poderá seguir livre e feliz nesta vida. Com fé em frente sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Entre as oliveiras, no escuro da noite, chamava meu Pai, vinde me salvar. Tudo vos é possível, de mim afastai o cálice da dor que vão me entregar. Entre as oliveiras, no escuro da noite, chamava meu Pai, vinde me salvar. Mas não se faça o meu querer, a vossa vontade eu quero fazer. A vossa vontade eu quero fazer.